Oi, pessoal! Estreando nosso podcast na Semana da Mulher. Então, hoje o tema vai ser as mulheres da Clara Arruda, né? Como vocês sabem, a Clara, o nome já diz, né? A marca Clara Arruda de moda feminina, composta por mulheres, em sua maioria, e criada por uma super mulher, né? Dona Giovânia. Então, o tema de hoje será esse. Apesar de eu não ser mulher, eu estou participando aqui do podcast com a Vamos Elis. colocar Caio na berlinda hoje. E a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre como as mulheres influenciaram essa marca. Não só pelo nome, Elis. Eu posso dizer que a Clara Arruda, na verdade, a marca, a minha família, a família Arruda, ela é uma família onde as mulheres elas Tomam a acabam frente, né? sendo mulheres alfa. Então, assim, não é só minha mãe. Começa lá com a minha avó, Edileuza, que ela é uma mulher alfa dentro do mundo né? machista, patriarcal, conservador, que é a nossa cultura nordestina, né? Nós somos assim, somos muito conservadores e machista. É uma pena a gente falar, mas é importante que a gente jogue isso para que a gente vá mudando o nosso conceito. A nossa cultura é muito machista. Verdade. Então, É tanto que até aquela frase que fala, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, cara. Por trás nunca, né? Ao lado. Então, eu acho que esses últimos anos a mulher veio provando que ela tem lugar no mercado de trabalho, que ela é super competente, que ela é uma pessoa que realmente consegue lidar com 1000 habilidades ao mesmo tempo. E esse empoderamento tem sido muito importante para ela acreditar em si mesma. Exato. Apesar dela saber da força que tem, nem todas as mulheres são confiantes, né? Isso, e é uma questão cultural, né? Então, por isso que eu sou super a favor em relação a essas políticas compensatórias, né? De botar cotas e tal. Porque não é que as mulheres têm menos capacidade do que os homens, mas é porque durante o processo histórico, as mulheres adquiriram um passivo gigantesco. Então, não é do dia para a noite que as coisas acabam acontecendo. Meio que para a mulher a gestão do tempo é ainda mais importante do que para o homem, né? Eu gosto muito da frase que diz assim, a mulher ela tem aquela capacidade de ter um processador dual core, né? Então ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, e homem não. Homem, ou você faz uma ou outra. Quando bota as duas coisas, meio que dá um bug na cabeça e nem sai uma nem outra. E isso, eu vejo isso na prática. Eu realmente eu sou muito focado, só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. E eu vejo que às vezes você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Está respondendo uma pessoa no WhatsApp, mas está escutando a conversa de outra pessoa. Então isso é muito legal. E as mulheres elas têm que ter sim o seu protagonismo. Então, quando a gente montou a Clara, por vir de origem familiar, onde as mulheres elas são alfa, então minha avó é o pilar, mas as minhas tias é uma família de 4 mulheres. Então minha avó, minha mãe tem 3 irmãs, Gilvaneide, Geilze e Genilda, elas também desempenham um papel de mulheres alfa nas famílias delas, né? E isso é muito bacana, porque mostra, primeiro, uma ruptura da cultura nordestina, e isso, né? Da cultura nordestina, principalmente voltada para esse patriarcalismo e também do machismo, e a ideia de que elas cresçam. E dentro da Clara, meio que a gente incorporou. Eu acho que tem um movimento muito importante, que é a mulher que inspira outras mulheres. Muitas vezes, acho que ao longo dos últimos anos, mesmo a mulher no mercado de trabalho, mesmo ela alcançando cargos de gestão muito importantes e estando na frente de vários negócios, meio que existia por debaixo do pano ali um pouco de falta de estímulo que outras mulheres possam alcançar aquele lugar ali também. Isso, então, exatamente. Hoje a gente tem assim orgulho, eu tenho várias pessoas que me inspiram, várias mulheres guerreiras que me inspiram todo dia, a minha mãe, a minha sogra, profissionais de trabalho que estão ao nosso lado, lojistas maravilhosos, representantes muito competentes, em sua grande maioria mulheres. Então, assim, isso faz com que a gente tenha esse cuidado de querer que realmente levantar a outra pessoa que está do seu lado, tirar o melhor dela, saber que a gente precisa de inspiração. Então, uma mulher que inspira outra mulher a chegar lá é muito importante. E eu posso contar um negócio que é bacana na Clara também, Elis? Aqui na Clara, eu faço desde o chão de fábrica até a conversa com investidores, com lojistas e tal. E quando eu cheguei aqui na Clara, que a gente começou a projetar essa marca em 2010, eu percebia que muitas das mulheres que trabalhavam com a Clara Arruda, elas pegavam o seu salário e elas entregavam ao seu marido para eles fazerem a gestão financeira. Então você via aí
não é uma questão de parceria somente, às vezes tinha, mas uma questão de subordinação. Porque eu sabia, não me envolvia nas famílias e tal, mas eu tenho N casos que eu conheci os maridos, que é uma empresa pequena, a gente é uma empresa familiar, e a gente faz questão de conhecer as famílias, né, principalmente com fraternização, a gente sabe como as mulheres, elas lidam com suas famílias. Como a gente tem um trabalho muito forte com a população local, Isso. né? Então... E aí eu vi que os maridos, muitas vezes, eles não devolviam o dinheiro da melhor forma. Não eles acontece usavam o para contrário. bebida, eles usavam para se beneficiar do salário da mulher. E o que é que eu percebi? Eu percebi que durante esse período de Clara Arruda, hoje, a mulher, muitas delas são mulheres alfas dentro das suas famílias. Ou porque elas são mães solteiras, e aí fica com a responsabilidade sozinha e de maneira injusta de criar a filho, ou porque realmente elas aderiram a essa ideia de que eu coloco o dinheiro em casa, então eu também administro o meu lar. Eu também tenho meus direitos, né? Exato. Então isso para mim foi muito... Eu vejo isso com bons olhos, tá? Porque eu vejo que as mulheres... Essa mudança, né? Elas estão ganhando, e dentro da nossa região, muitas vezes a gente fala hoje de liberdade e de tudo, mas quando você vai saindo dos grandes centros urbanos e você vai entrando no interior, é que você percebe essa realidade que não é tão... muito contrastante e muito injusta. É tanto que você vê muitos casos de feminicídio, você diz, poxa, em pleno século XXI, a gente lidar com como é que... situação. Tava até uma reportagem que saiu agora na Exame, ela dizendo, a cada 6 horas morre uma mulher no Brasil vítima de feminicídio. 6 horas, ou seja, a cada 8 morrem 4 mulheres por dia vítima de feminicídio. Isso é muito. Isso é muito. Eu não estou falando de doenças que ela vai morrendo da Covid, do infarto. Não. É vítima especificamente de feminicídio. Então isso é muito. Por isso que a voz da mulher cada vez mais tem sido importante, né? Essa abertura de comunicação, ela conseguir falar que ela não consegue, muitas vezes, atingir o seu máximo de acordo com a exaustão de atividades que ela tem. Então, a gente precisa hoje, e graças a isso, nós mulheres precisamos de uma rede de apoio para que a gente consiga realmente, de fato, desempenhar nossas atividades no trabalho, em casa, e conseguir realmente se sentir realizada. Porque o que acontece? Eu, como mãe, a gente, querendo ou não, acha que por estar no trabalho está devendo alguma coisa em casa. Sim. Ou que poderia estar sendo uma melhor mãe. Enfim, então existe uma culpa que a gente carrega dentro de si. Porém, por outro lado, quando a gente tenta reverter essa situação e tentar procurar uma rede de apoio que nos ajude de melhor forma, a gente meio que deixa essa carga mais leve e sabe que a gente está fazendo o nosso melhor para atingir o nosso potencial. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue mudar essa realidade. Não, eu não estou deixando de fazer nada. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, o melhor que eu consigo. E aí, sim, a gente consegue bons resultados. Enquanto a gente estiver, assim, achando que poderia estar assim, poderia estar assado, as coisas não vão acontecer. Então, a voz da mulher... fala, hoje a parceria é tão grande, as mulheres casadas, as mulheres que têm um apoio em casa, hoje a relação de parceria é muito forte, você precisa ser parceiro com quem você está lá. Não adianta, não é um que tem que fazer o trabalho do outro. Então, assim, para que a mulher tenha a voz e que ela consiga fazer o que ela deseja, ela precisa ter apoio, né? E hoje eu acredito que boa parte da educação hoje, principalmente masculina, de criar os filhos, está vindo muito também nessa parte de mudança. Os homens estão sendo criados de forma diferente do que era no passado. Sim. Então você vê hoje que muitas vezes eu já vi muita gente chegar pra mim, poxa, como o Caio é um bom pai, poxa, na minha época o pai dele não fazia isso, o avô dele não fazia assado, o homem era muito pouco participativo com as tarefas de casa, Sim. coisa que hoje não existe mais. Então isso foi crucial para que haja essa disruptura. Então, da mesma forma que o homem ajuda em atividades que eram exercidas somente por mulheres, hoje as mulheres ajudam os homens em atividades que eram praticamente destaque masculino. E uma outra coisa que eu acho que é interessante, a gente que trabalha na moda, e isso eu vou falar, até estava dando uma olhada aqui no celular, justamente para falar de Raquel Maia. Na época, eu estava num evento da Latam, e Raquel Maia era CEO da Pandora aqui no Brasil. E aí ela falou sobre a questão do empoderamento feminino, ela é uma pessoa muito influente nessa área, levanta mesmo a bandeira, está certíssima, e ela é uma negra alta, e ela disse, poxa,
quando eu vou, ela trabalhava no ramo das joias, né? Que é a Pandora, uma marca dinamarquesa, e ela disse, quando eu vou para as reuniões do conglomerado, né? Onde só tem homens brancos, de idade avançada, e ela disse, chega eu, uma negra, alta, e aí, usando vestido estampado, isso dava um choque muito grande. Era o que eu ia falar agora também. E, poxa, como isso é legal. Às vezes, para você ser uma mulher, para você ser empoderada, você não necessariamente precisa vestir trajes parecidos com Que do era o homem. que a gente... essa foi uma saída durante muito tempo Sim, usada, claro. né? Para que a gente conseguisse um respeito maior no trabalho. A própria Coco Chanel, essa né? vestimenta trazida, principalmente pela Coco Chanel, fez com que a gente usasse terninhos, usasse calça. Calça era uma peça que só era vestida por homens. Inclusive, houve um tempo onde se as mulheres vestissem calças, elas eram pegas e elas eram presas. Então, assim, o fato da mulher se inserir no mercado de trabalho, houve aí a revolução da Coco Chanel e a gente conseguiu, de certa forma, conseguir o respeito no mercado de trabalho com uma vestimenta mais séria, uma vestimenta que transmitisse maior poder à mulher. Coisa que hoje a gente não precisa, não é a vestimenta que vai dar poder à mulher. Claro que o capital visual vai ser e é muito importante para a gente conseguir, né, transmitir numa linguagem oculta tudo aquilo que a gente é, mas que não vai ser apenas ela que vai fazer o destaque numa mulher, né? Então, Alice, você falou uma coisa interessante, o capital visual, eu acho que isso poderia ser tema de um próximo podcast para a gente estar trabalhando e falar um pouquinho sobre essa questão do capital, porque realmente, quando Raquel falou aquilo para mim, poxa, eu achei incrível, porque uma mulher, ela precisa ser valorizada porque ela é mulher. E não porque ela está parecida com o homem, faz atividades como porque ela homem. é um mulher completo, porque ela é um ser humano incrível, Exato. não porque ela é uma mulher. Porque nós somos parceiros, nós somos complementares. Então, mais do que ninguém, ela merece ter esse espaço na sociedade e ela precisa ter o apoio dos homens para que elas possam mitigar um pouco do prejuízo histórico que elas sofreram em questão de subordinação. Você vê em tantas culturas a mulher ainda é tão subordinada ao homem, né? Isso é péssimo. Isso é péssimo para o ser humano, isso é péssimo para o desenvolvimento humano. Então eu acho que sim, a mulher merece estar aí, merece essas políticas compensatórias. E eu tenho muito orgulho de ter uma mulher trabalhando comigo sempre assim. E eu tenho orgulho de todas essas mulheres, Clara Arruda, que fazem parte da nossa equipe, né? Somos Claro. mais de 90%, mais de 90% femininas e mulheres. Mulheres alfas. Mulheres alfas. Parabéns a todas vocês, a todas as mulheres que estão nos assistindo. Compartilha aí, tá? O podcast está só começando. Então, gente, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente quer saber. Próximo podcast a gente está esperando. Tchau, tchau.